Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem coisa que a gente não esquece mesmo quando tenta. Eu tento todo dia. Faz 3 anos que enterrei meu marido. 3 anos que acordo sozinha nessa cama de casal que agora parece grande demais, fria demais, vazia demais. O colchão afundou só do meu lado. O outro lado continua liso, como se estivesse esperando alguém que nunca mais vai voltar. A fazenda fica no interior de Goiás, perto de Pirenópolis, numa estrada de chão batido que some quando chove forte. Não é grande coisa. Só 60 hectares de pasto seco, algumas cabeças de gado magro, um curral que precisa de reparo e uma casa velha de adobe que pertenceu à minha avó. Mas é meu, ou era. Hoje não sei mais de quem é nada. Meu nome é Joana. Joana Ferreira da Silva, 52 anos, viúva, sem filhos, sem irmãos, sem ninguém que venha visitar. A cidade mais perto fica a 17 quilômetros. Vou lá uma vez por mês, compro o que preciso, troco algumas palavras com o dono do mercado e volto. As pessoas olham para mim com aquela mistura de pena e desconforto. Viúva no interior é quase fantasma. A gente existe, mas ninguém sabe direito o que fazer com a gente. Meu marido, Sebastião, morreu de infarto trabalhando no curral. Foi rápido. Caiu de joelhos, levou a mão ao peito, olhou para mim com aqueles olhos assustados e se foi. Nem deu tempo de chamar ajuda. Quando o vizinho mais próximo chegou, já era tarde. O corpo dele ainda estava quente quando abraçaram a gente na carroceria da caminhonete, levantando poeira vermelha pela estrada toda. Eu não chorei no velório. Não porque não quisesse, mas porque algo dentro de mim tinha travado, como porta emperrada que não abre nem fecha. As pessoas acharam estranho, comentaram. Disseram que eu estava em choque, que era normal, que ia passar. Não passou. A verdade é que eu não sabia mais como sentir. Nos primeiros meses, tentei tocar a fazenda sozinha. Acordava antes do sol nascer, preparava café preto forte, vestia a roupa de trabalho e ia para o curral. Mas o gado parecia sentir que algo tinha mudado. As vacas me olhavam de lado, desconfiadas. O touro velho, que Sebastião domava com a voz, não me obedecia. Perdi 3 cabeças em 2 meses. Uma morreu de doença. 2 fugiram pelo buraco na cerca que eu não consegui consertar a tempo. As contas começaram a chegar. Luz, telefone, ração, remédio para bicheira. O dinheiro que sobrou do seguro foi sumindo, até que um dia olhei para a conta bancária e vi que só tinha o suficiente para mais 3 meses. Depois disso, nada. Foi quando pensei em vender. Mas vender para quem? Quem quer comprar terra seca, casa velha, gado doente? Os poucos interessados que apareceram ofereceram uma miséria. Um deles, um homem de terno claro e chapéu de couro, chegou numa caminhonete nova, olhou em volta com desprezo e disse: Dona Joana, vou ser franco com a senhora. Essa terra aqui não vale quase nada. Mas eu compro por caridade. Dou 15 mil por tudo. 15 mil reais por 60 hectares, pela casa da minha avó, pelas cercas que Sebastião levantou com as próprias mãos, pelo curral onde ele morreu. Mandei o homem embora e não abri mais a porteira para ninguém. Foi aí que o silêncio começou a pesar de verdade. No campo, a gente se acostuma com barulho, vento batendo no zinco do telhado, gado mugindo, galinha ciscando, cachorro latindo. Mas quando tudo isso some, quando a fazenda começa a morrer aos poucos, o que sobra é um silêncio que parece ter peso, cor, cheiro. Um silêncio que entra pela janela, senta na cadeira do lado e fica te olhando. Comecei a ter medo da noite. Não de bicho, não de ladrão. Medo do escuro mesmo, do vazio. De deitar e não saber se vou acordar ou se vou simplesmente desaparecer, como poeira que o vento leva. Comecei a deixar a luz da cozinha acesa a noite toda. Gastava energia à toa, mas não conseguia apagar. Precisava saber que ainda havia luz em algum lugar.
E foi numa dessas noites, com a luz da cozinha tremendo por causa da voltagem fraca, que eu ouvi pela primeira vez. Um som baixo, contínuo, vindo de longe. No começo, pensei que fosse o vento, mas não tinha vento. O ar estava parado, quente, pesado. Pensei que fosse algum animal, mas não era miado, nem latido, nem nada que eu conhecesse. Era outra coisa, parecia voz. Levantei da cama, descalça, e fui até a janela. Lá fora, a escuridão era completa, nem lua, nem estrela, só o breu. E o som continuava, baixinho, constante, como se alguém estivesse chamando. Sebastião? Falei, sem querer. O som parou. Fiquei ali parada, o coração batendo forte, a mão na madeira da janela. Esperei. Nada. Só silêncio de novo. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei de olhos abertos até o sol raiar, pensando se tinha imaginado ou se tinha mesmo ouvido alguma coisa. Na manhã seguinte, tentei esquecer. Fiz café, dei milho para as galinhas, verifiquei o gado, tudo normal. Mas quando passei perto do poço velho, no fundo do quintal, senti um arrepio. O poço tinha sido lacrado faz tempo. Sebastião disse que era perigoso, que a água lá embaixo estava contaminada, que ninguém devia chegar perto. Ele mesmo tampou a boca com tábuas grossas e pregou uma cruz de ferro em cima. Mas naquela manhã, quando olhei, uma das tábuas estava fora do lugar. Fiquei parada, olhando. O vento não era forte o suficiente para arrancar aquilo. E ninguém tinha vindo aqui. Cheguei mais perto, devagar. O cheiro que saía de dentro do poço era estranho. Não era podre, não era mofo. Era doce. Um doce enjoativo, como flor velha deixada no sol. Agachei, apoiei a mão na borda de pedra e olhei para dentro. Escuridão. E de novo, lá de baixo, muito longe, ouvi. Uma voz. Não dava para entender o que dizia, mas era clara. Era humana. E estava chamando. Dei um pulo para trás, o coração disparado, e tropecei na própria sombra. Caí de costas na terra, a respiração presa, os olhos fixos na boca escura do poço. Esperei a voz de novo, mas só veio silêncio. Me levantei, limpei a poeira das mãos e voltei para casa sem olhar para trás. Tranquei a porta, encostei a mesa na frente e fiquei sentada na cozinha até a luz do dia clarear tudo. Naquela noite, não acendi a luz. Fiquei no escuro, esperando. Porque agora eu sabia. Tinha alguma coisa naquela fazenda. E ela estava começando a me procurar. Passei o dia seguinte tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado tudo. O calor, a solidão, o cansaço. Tudo isso junta e faz a cabeça pregar peça. Foi o que repeti para mim mesma enquanto consertava a cerca do pasto leste, martelando o arame farpado até as mãos sangrarem. Mas quando o sol começou a descer, pintando o céu daquele laranja queimado que sempre me deixa com um aperto no peito, não consegui mais fingir. O poço continuava lá, esperando. Voltei para casa com as pernas pesadas, como se tivesse andado quilômetros em vez de só atravessar o pasto. Preparei uma janta simples, arroz, feijão, ovo frito, mas não consegui comer. Fiquei olhando para o prato até a comida esfriar, ouvindo o silêncio da casa. O relógio da parede fazia um tic-tac que parecia alto demais, como se estivesse contando os segundos até alguma coisa acontecer. Quando escureceu de vez, peguei a lanterna velha que fica pendurada na cozinha, calcei as botas e saí. A noite estava clara dessa vez. Lua quase cheia, estrelas espalhadas como farinha jogada no céu. O ar tinha aquele cheiro de terra seca misturado com capim, e os grilos cantavam num coro constante que costumava me acalmar. Mas naquela noite, cada som parecia um aviso. Caminhei até o fundo do quintal, onde o terreno desce um pouco e forma uma depressão natural. Ali, cercado por 3 jabuticabeiras velhas que ninguém nunca podou, ficava o poço. A cruz de ferro ainda estava lá, brilhando à luz da lua.
Mas agora eram 2 tábuas fora do lugar. Senti a boca secar. Ninguém tinha vindo aqui. Não tinha pegada, não tinha marca de pneu, não tinha nada. Eu teria ouvido se alguém tivesse entrado no terreno. Os cachorros do vizinho latiam para qualquer coisa, e o portão range tanto que acordaria até defunto. Acendi a lanterna e iluminei a boca do poço. As tábuas deslocadas deixavam uma abertura do tamanho de um prato. Dava para ver um pedaço do buraco negro lá embaixo. Fiquei ali parada, segurando a lanterna com as 2 mãos para não tremer, tentando decidir se chegava mais perto ou se voltava para casa e fingia que não tinha visto nada. Foi quando escutei de novo. A voz vinha de dentro do poço, subindo devagar, como fumaça. Não era grito, não era sussurro. Era algo no meio, um som que parecia ter textura, como se pudesse tocar. Ana. Meu nome. Ou quase. Faltava o começo, como se a voz tivesse perdido força antes de chegar até em cima. Ana. A lanterna quase caiu da minha mão. Quem tá aí? Gritei, e minha voz saiu estranha, fina demais, assustada demais. Silêncio. Dei um passo para frente, depois outro. As pernas não queriam obedecer, mas alguma coisa me puxava. Precisava ver. Precisava saber. Cheguei na beirada, me agachei e apontei a lanterna para dentro. O feixe de luz desceu, desceu, desceu pelo poço fundo revestido de pedra musgosa até se perder na escuridão lá embaixo. Não dava para ver a água. Não dava para ver o fundo. Só o negro absoluto. E então a lanterna piscou. 1 vez, 2 vezes. Apagou. Fiquei no escuro, agachada na beira do poço, com o coração batendo tão forte que doía no peito. Sacudi a lanterna. Nada. Bati nela com a palma da mão. Nada. Merda, sussurrei. E de dentro do poço veio uma resposta. Não era voz dessa vez. Era riso. Um riso baixo, rouco, que ecoava nas paredes de pedra e subia até mim como água fria subindo pelas pernas. Levantei de um pulo, deixei a lanterna cair no chão e corri. Corri tropeçando nas próprias botas, com a respiração presa na garganta, sentindo que alguma coisa estava vindo atrás de mim. Não olhei para trás, nem quando ouvi o barulho de algo raspando na pedra, nem quando senti o cheiro doce ficando mais forte. Entrei em casa, tranquei a porta, encostei o armário da cozinha na frente e fiquei ali, encostada na madeira, ofegante, tremendo dos pés à cabeça. Fiquei assim até o sol nascer. Na manhã seguinte, com a luz do dia clareando tudo, tentei pensar com lógica. Poço velho, lacrado faz anos, abandonado, água parada, eco, vento, tudo isso podia criar som estranho. O cérebro humano é programado para achar padrão onde não tem. A gente ouve barulho e transforma em voz. Vê sombra e transforma em vulto. É sobrevivência. É medo. Eu estava com medo. Estava sozinha. Estava sofrendo. Óbvio que ia começar a ver coisa. Repeti isso várias vezes enquanto tomava café, até quase acreditar. Mas aí lembrei da lanterna. Fui até o quintal, devagar, com o sol já alto e quente nas costas. A lanterna estava lá, caída perto do poço, coberta de orvalho. Peguei ela, sacudi. Apertei o botão, acendeu na hora. A pilha estava boa, a lâmpada inteira, funcionando perfeitamente. Olhei para o poço. Todas as tábuas estavam de volta no lugar, direitinho, como se nunca tivessem sido mexidas. Fiquei ali parada, segurando a lanterna, sentindo o sol na nuca e um frio na espinha ao mesmo tempo. Foi quando vi a pegada, pequena, descalça, na terra úmida perto da borda do poço. Pegada de criança. Não tinha nenhuma criança nessa fazenda. Não tinha nenhuma criança a quilômetros daqui. O viseiro mais próximo tinha 2 filhos, mas eram adolescentes. E de qualquer jeito ninguém tinha razão para estar aqui. Agachei e olhei melhor. A pegada era nítida. 5 dedinhos. Calcanhar fundo. Recente. E apontava para o poço. Como se alguém tivesse saído de dentro dele.
Naquele momento, com o sol batendo forte e os passarinhos cantando nas jabuticabeiras, tive certeza absoluta de uma coisa. Alguma coisa estava morando naquele poço e tinha começado a sair. Voltei para casa, tranquei tudo, fechei as janelas. Fiquei sentada na cozinha o resto do dia, olhando pela fresta da cortina para o quintal lá fora. Nada se mexeu, nenhum som estranho. Só o dia normal de fazenda. Galinha ciscando, gado pastando longe, vento balançando o capim. Mas quando a tarde começou a cair e as sombras foram ficando compridas, vi uma figura pequena, parada embaixo da jabuticabeira maior, de costas para casa. Criança, ou algo do tamanho de uma criança. Cabelo comprido, escuro, caindo liso nas costas. Vestido branco sujo de terra, pés descalços. Fiquei congelada, a mão na cortina, os olhos fixos. A figura não se mexia. Só ficava ali, parada, como se estivesse olhando para alguma coisa que eu não conseguia ver. Minutos passaram, ou talvez segundos. Não sei, o tempo tinha parado, e então, devagar, a figura virou a cabeça. Não o corpo. Só a cabeça. Virou até um ângulo que não devia ser possível, até ficar de frente para mim, mas não tinha rosto, só um borrão branco onde deveria ter olhos, nariz, boca. Soltei a cortina e me joguei para trás, o coração explodindo. Fiquei encostada na parede, respirando rápido demais, as mãos suando frio. Contei até 100, depois até 200. Quando finalmente juntei coragem para olhar de novo, não tinha nada lá fora. Só o vento balançando os galhos da jabuticabeira. E a certeza de que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, com todas as luzes acesas, a faca de cozinha na mão e os ouvidos atentos a qualquer barulho. Cada rangido da madeira, cada estalo do telhado, cada sopro de vento me fazia pular. Bebi café até a boca ficar amarga, até o coração acelerar tanto que doía. Quando o terceiro amanhecer chegou, olhei no espelho e quase não me reconheci. Olheiras fundas, pele cinza, olhos vermelhos. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 3 dias. Precisava de ajuda, mas quem ia acreditar em mim? Quem ia levar a sério uma viúva solitária, falando de vozes no poço e criança sem rosto? Iam achar que eu tinha pirado de vez, que o luto tinha comido meu juízo. Iam querer me internar, me medicar, tirar a fazenda de mim. Mas tinha uma pessoa que talvez entendesse. Dona Geralda. Ela morava no povoado de Santa Cruz das Almas, a 17 quilômetros daqui. Tinha mais de 80 anos, era parteira, benzedeira, rezadeira. As pessoas diziam que ela sabia coisas, que via coisas, que conversava com o que não devia ser conversado. Sebastião não gostava dela, dizia que era superstição, coisa de gente ignorante. Mas eu lembrava da vez que o filho do vizinho ficou doente, queimando em febre, sem melhorar com remédio nenhum. Levaram para Dona Geralda. Ela fez uma reza, passou uns galhos de arruda, acendeu vela. No dia seguinte, o menino acordou são. Às 7 da manhã, subi na caminhonete velha e parti. A estrada estava pior do que eu lembrava. A chuva da semana passada tinha aberto crateras e eu precisava desviar o tempo todo, o volante sacudindo nas mãos. A poeira subia pela janela aberta, grudava na pele, entrava na garganta. Demorei quase 1 hora para chegar. Santa Cruz das Almas não era nem cidade. Era um amontoado de casas ao redor de uma igreja velha, uma venda que vendia de tudo um pouco, um boteco e uma pracinha com 3 bancos quebrados. Domingo tinha feira, mas no meio da semana o lugar parecia morto. Estacionei em frente à venda e desci. O dono, seu Marcolino, estava sentado na porta, fumando cigarro de palha. Dona Joana, ele disse, tirando o chapéu. Faz tempo. Faz, respondi. Seu Marcolino, a senhora Geralda ainda mora aqui? Ele deu uma tragada longa.
soltou a fumaça devagar. Mora, na mesma casa de sempre, lá nos fundos, perto do córrego. Olhou para mim com atenção. A senhora tá bem? Tá com uma cara... Tô bem, menti. Só preciso falar com ela. Ele acenou com a cabeça, mas continuou me olhando daquele jeito, como se soubesse que eu estava mentindo. Segui a trilha que contornava a igreja. O sino estava rachado, coberto de ferrugem. O mato tinha crescido em volta, tomando conta do cemitério pequeno ao lado. Algumas cruzes estavam tortas, outras caídas. A casa de Dona Geralda ficava no fim da trilha, uma casinha de pau a pique pintada de azul desbotado, com varal cheio de roupa branca e um quintal onde galinhas d'Angola circulavam, fazendo aquele barulho de catraca enferrujada. Bati na porta. Entra! Veio a voz de dentro, rouca, cansada. Empurrei a porta. O cheiro de erva me bateu no rosto. Arruda, alecrim, manjericão, guiné, tudo pendurado no teto em maços secos. A sala era escura, iluminada só por 2 velas em cima de uma mesinha coberta com toalha branca. Tinha imagens de santos, rosário, copo com água. Dona Geralda estava sentada numa cadeira de balanço tão pequena que parecia criança. Cabelo completamente branco preso num coque, pele escura cheia de rugas, olhos fundos que brilhavam na meia-luz. Eu sabia que você ia vir, ela disse sem olhar para mim. Senti um arrepio. Como assim? Senta. Ela apontou para um banquinho de madeira. Sentei. As mãos tremiam. Não sabia por onde começar. Dona Geralda me olhou. Demorou. Como se estivesse lendo alguma coisa escrita na minha cara. Você abriu o poço, ela disse. Não era pergunta. Não abri, respondi, a voz saindo mais alta que eu queria. Eu não mexi naquilo. Estava lacrado. Foi alguma coisa que abriu. Ela balançou a cabeça devagar. Não importa quem abriu. Importa que abriu. E agora ela está solta. Ela quem? Dona Geralda levantou com dificuldade, foi até a mesinha, pegou uma xícara de café que estava lá e me ofereceu. Peguei, mas não bebi. Estava frio. Você sabe a história daquele poço? Perguntou ela. Não, Sebastião nunca falou, só disse que era perigoso. Seu marido sabia, disse Dona Geralda, voltando para a cadeira. Todo mundo que nasce nessa região sabe, ou sabia. As novas gerações não acreditam mais, mas a história continua verdade, acreditando ou não. Ela fechou os olhos como se estivesse lembrando. Faz mais de 100 anos, naquela terra onde você mora agora, vivia uma família grande. Os Morais, gente boa, trabalhadora, tinham filhos, netos, mas um dia a filha mais nova, uma menina de uns 9 anos, desapareceu. Sumiram com ela. Procuraram por todo canto. Dias, semanas, nada. Ela abriu os olhos e me encarou. Até que acharam a roupa dela jogada perto do poço. E dentro do poço, lá no fundo, acharam o corpo, afogado. Mas o pior não foi isso. O pior foi o que fizeram com ela antes de jogar lá embaixo. Senti o estômago revirar. A família nunca se recuperou. A mãe enlouqueceu. O pai enforcou o homem que matou a menina e depois se matou também. A fazenda foi abandonada. E as pessoas começaram a ouvir coisas. Voz de criança chorando, risada no meio da noite, pegadas molhadas saindo do poço. Dona Geralda levantou de novo, foi até a mesinha, pegou um crucifixo pequeno de madeira. Chamaram um padre. Ele benzeu o lugar, rezou por 3 dias, lacrou o poço com corrente e cruz de ferro e funcionou, por um tempo. E agora? Perguntei, quase sussurrando. Agora ela acordou de novo. E ela tá com raiva. Criança morta desse jeito não descansa. Fica vagando, procurando, chamando. E se você deixar, ela vai te puxar junto. Levantei de um pulo, derrubando o banquinho. O que eu faço? Como eu paro isso? Dona Geralda me deu o crucifixo. Você não para. Você acalma. Precisa falar com ela. Precisa pedir perdão. Mas eu não fiz nada.
Não importa, a terra é sua agora. A dor é sua também. Você é quem tem que fazer as pazes. E se eu não conseguir? Ela me olhou com uma tristeza que doeu mais que qualquer coisa. Então ela não vai parar até te levar. Voltei para casa com o crucifixo na mão e o medo entalado na garganta. O sol estava se pondo quando cheguei, tingindo tudo de vermelho sangue. Estacionei, desci da caminhonete e fiquei parada no terreiro, olhando para o fundo do quintal. As jabuticabeiras balançavam devagar, mesmo sem vento, e debaixo da maior delas, de costas para mim, estava a menina de branco. Dessa vez, eu não fugi. Segurei o crucifixo com força, engoli em seco e caminhei. Cada passo custava uma eternidade. Meus pés afundavam na terra seca, levantando poeirinha vermelha que grudava no suor das minhas pernas. O sol morria devagar atrás do morro, espalhando aquela luz de fim de mundo, metade laranja, metade roxa, sangrando no horizonte. Os grilos tinham parado de cantar, os passarinhos também, até o vento tinha morrido. Só restava o silêncio. E a menina? Ela continuava de costas, imóvel, o vestido branco sujo de terra arrastando no chão. O cabelo escuro e liso descia reto pelas costas, tão comprido que quase tocava a cintura. Não dava para ver os pés. Parecia que ela flutuava uns dedos acima do chão. Apertei o crucifixo na mão até machucar. Eu sei que você está aí. Falei e minha voz saiu fraca, rachada. Eu sei que você quer alguma coisa. Nada. Dei mais um passo. O coração batia tão forte que sentia o pulso no pescoço, na têmpora, nos pulsos. Eu não fiz nada com você. Eu não sabia que você estava lá. Mas eu sinto muito, pelo que aconteceu, pelo que fizeram com você. A menina inclinou a cabeça para o lado, devagar, como se estivesse ouvindo algo que vinha de muito longe. Eu quero ajudar. Continuei dando outro passo. Me diz o que você precisa. Por favor. Então ela se mexeu. Não virou, não olhou. Só levantou o braço direito bem devagar e apontou. Pro poço. A mão era pequena, suja de barro, os dedos finos como graveto. E no pulso, onde deveria ter pele, tinha uma marca escura. Como corda, como se alguém tivesse amarrado ela. Senti bile subir na garganta. Você quer que eu vá no poço? O braço continuou erguido, apontando. E então, pela primeira vez ela falou. Não era voz de criança. Era um som rouco, molhado, como se estivesse falando debaixo d'água. Meu nome... As pernas quase falharam. Seu nome? Repeti. Você quer que eu saiba seu nome? O braço desceu. A cabeça fez que sim, uma vez. Depois ela começou a andar, não para frente, para baixo, como se estivesse descendo uma escada invisível. Um passo, outro passo, afundando no chão, sumindo aos poucos. Primeiro os pés, depois as pernas, a cintura, o peito, até só restar a cabeça flutuando acima da terra, como se o corpo tivesse sido enterrado ali. E então ela olhou para mim. Não tinha olhos, só 2 buracos fundos, negros, molhados, e a boca se abriu num grito silencioso antes de desaparecer completamente. Caí de joelhos. Fiquei ali, respirando rápido demais, o mundo girando, as mãos cravadas na terra. Não sei quanto tempo passou. Quando levantei, já estava escuro. Voltei para casa me arrastando. Passei a noite em claro de novo, mas dessa vez foi diferente. Não fiquei com medo. Fiquei pensando. Meu nome. Ela queria que eu soubesse o nome dela. Mas como? Tinha acontecido há mais de 100 anos. Quem ia lembrar? Quem ia saber? De madrugada, quando o céu começou a clarear só um pouco, tive uma ideia. O cartório. Se a família Moraes tinha vivido aqui, devia ter registro. Certidão, escritura, alguma coisa. E se a menina tinha morrido, devia ter sido registrado. Mesmo naquela época, mesmo que ninguém quisesse falar sobre isso. Esperei o sol nascer. Tomei café, troquei de roupa, escovei o cabelo que não escovava faz dias.
Olhei no espelho e tentei parecer menos louca do que me sentia. Às 8 da manhã, estava na estrada de novo. O cartório ficava na cidade, Pirenópolis. 20 e poucos quilômetros de estrada esburacada. Cheguei suada, coberta de poeira, com a boca seca. O prédio era velho, colonial, com aquelas janelas altas de madeira pintada de azul. Entrei. Cheiro de papel velho, mofo e café requentado. A moça do balcão era nova, devia ter uns 20 e poucos anos, batom vermelho, unha feita. Bom dia, posso ajudar? Preciso... Comecei, mas a voz saiu rouca. Limpei a garganta. Preciso ver registros antigos de uma propriedade rural, família Moraes. Mais de 100 anos atrás. Ela me olhou como se eu tivesse pedido para ver o passaporte de Jesus Cristo. Mais de 100 anos? É, eu sei que é antigo, mas tem que ter alguma coisa. Ela suspirou, mexeu no computador, franziu a testa. Olha, registros tão antigos assim estão todos em arquivo físico, no porão, não está digitalizado. E tem que fazer pedido oficial, preencher formulário, esperar aprovação. Por favor. Apoiei as mãos no balcão. É urgente, muito urgente. Ela me olhou de verdade pela primeira vez. Deve ter visto o desespero na minha cara, porque o rosto dela amoleceu. Deixa eu falar com meu chefe. Demorou 20 minutos, mas voltou. Ele deixou, mas tem que ser rápido, e eu vou junto. O porão era tudo o que eu imaginava e pior. Escuro, úmido, frio. Prateleiras de ferro enferrujado, caixas empilhadas, pastas amareladas comidas de traça. Cheiro forte de papel velho e alguma coisa morta. A moça acendeu a luz, uma lâmpada fraca que balançava no teto, e começou a procurar. Moraes, Moraes... Que ano mesmo? Não sei ao certo. Entre 1890 e 1920, mais ou menos. Ela bufou, mas continuou procurando. Eu ajudei. Abríamos caixas, folheávamos livros de registro enormes, com aquela letra antiga, rebuscada, difícil de ler. Passamos 1 hora ali embaixo. Eu já estava perdendo a esperança quando a moça gritou. Achei! Corri até ela. Estava segurando um livro grande, encadernado em couro gasto, com as bordas comidas. Registros de óbito, 1902-1910, ela leu. Abrimos com cuidado. As páginas estavam amareladas, quebradiças. Passamos devagar. Nomes, datas, causas de morte. E então eu vi. Moraes, Maria Benedita, 9 anos, falecida em 17 de abril de 1907. Causa, afogamento. Não tinha mais nada, só isso. Maria Benedita. Senti algo apertar no peito. Não era medo, era tristeza. Uma tristeza enorme, pesada, que doía. Aquela criança sem rosto tinha nome, e ninguém tinha falado ele há mais de 100 anos. Obrigada, sussurrei para a moça. Muito obrigada. Voltei para a fazenda com o sol já alto e quente. Estacionei, mas não desci da caminhonete logo. Fiquei ali sentada, olhando para o quintal, para as jabuticabeiras, para o poço lá no fundo. Sabia o que precisava fazer. Quando desci, peguei uma pá velha que ficava encostada no galpão. Caminhei até o poço. As tábuas estavam todas fora do lugar de novo, jogadas no chão. A boca do poço estava aberta, um buraco negro olhando para o céu. Fiquei na beira, segurando a pá, olhando para baixo. Maria Benedita, falei alto, claro. Seu nome é Maria Benedita Moraes. O eco da minha voz desceu pelo poço, bateu nas paredes de pedra, voltou distorcido, e então ouvi um soluço, um choro baixinho, abafado, vindo de longe. Eu sei o que fizeram com você, continuei, e a voz saiu embargada. Eu sei que você sofreu. Eu sei que você está presa aqui. Mas eu lembro do seu nome agora. Eu lembro de você. E eu sinto muito mesmo. O choro parou. E de dentro do poço, subindo devagar, vi uma luz, pequena, tremulando como vela. Subindo, até aparecer na boca do poço. E junto com a luz, uma figura. A menina. Mas dessa vez, tinha rosto.
olhos castanhos, bochechas magras, boca pequena, um rosto de criança cansada, triste, mas aliviada. Ela me olhou e sorriu, um sorriso pequeno, fraco, mas real. Então levantou a mão, não para apontar, mas para acenar, um tchauzinho, como criança faz quando vai embora, e apagou. A luz sumiu, a figura sumiu, o poço ficou escuro de novo. Mas agora era diferente. Não tinha mais aquele cheiro doce e enjoativo. Não tinha mais peso no ar, só silêncio. Um silêncio limpo. Fiquei ali parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem entender direito por que estava chorando. Talvez por ela, talvez por mim. Talvez por todas as mulheres esquecidas, enterradas, silenciadas. Mas agora Maria Benedita tinha sido lembrada. E isso mudava tudo. Achei que tudo tinha acabado. Nos dias seguintes, a fazenda mudou. Não visivelmente. Continuava seca, precisando de reparo, com gado magro e cerca caída. Mas tinha algo diferente no ar, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido tirado dos ombros da terra. Voltei a dormir. Não muito, mas dormia. Apagava a luz da cozinha à noite sem medo. Deixava a janela aberta para a entrada de ar. Os grilos voltaram a cantar. As galinhas botavam de novo. Até o touro velho pareceu me respeitar mais quando fui dar sal no coxo. Pensei que tinha cumprido o que precisava, que tinha dado paz para a menina, que agora ia poder recomeçar. Mas eu estava enganada. A história não tinha terminado, tinha só começado a fazer sentido. Foi numa tarde de sábado, 6 dias depois do poço, que percebi. Eu estava no quintal, estendendo roupa no varal, quando senti aquela sensação de estar sendo observada, não como antes, com medo, com peso, mas com curiosidade, como se alguém estivesse esperando eu notar alguma coisa. Olhei em volta. Nada. Só o sol baixando devagar, pintando as nuvens de rosa e laranja. Voltei a estender a roupa, mas a sensação continuou. Parei. Fiquei quieta. Escutei. E então ouvi o vento. Não um vento qualquer. Um vento específico que vinha de uma direção só. Do fundo do quintal, onde ficava o poço. Mas não passava pelo poço. Passava ao lado, por algo que eu nunca tinha reparado direito. O jatobá. Era uma árvore enorme, antiga, com tronco grosso e raízes que se espalhavam pela terra como veias. Sebastião dizia que aquela árvore já estava ali quando o avô dele comprou a terra, há mais de 80 anos. Ninguém sabia a idade exata, mas era velha, muito velha. E agora, enquanto eu olhava, algo me chamava. Não era voz, era mais sutil, como quando você sente que precisa ir para algum lugar, mas não sabe por quê. Larguei a roupa molhada na bacia e caminhei até a árvore. Quando cheguei perto, vi que tinha algo diferente. No tronco, na altura dos meus olhos, tinha uma marca. Não era corte, não era machucado. Era um buraco pequeno, do tamanho de uma moeda, perfeitamente redondo, como se alguém tivesse feito de propósito. Agachei para olhar melhor. Dentro do buraco, no fundo, brilhava alguma coisa. Metal ou vidro. Não dava para ver direito. Procurei um graveto, enfiei no buraco, tentei puxar. Não saiu. Enfiei o dedo com cuidado. Senti algo frio, liso. Puxei com força e caiu na minha mão. Um anel, simples, de prata escurecida, com uma pedra pequena no meio, azul esverdeada, opaca de tão velha. Virei ele na luz. Tinha algo gravado por dentro. Letras minúsculas, quase apagadas pelo tempo. LM. 1905. Fiquei olhando para aquilo, tentando entender. LM? Quem era? E por que estava escondido dentro do jatobá? Foi quando escutei. Passos. Virei rápido, o coração acelerando de novo. E vi. Uma mulher. Parada a uns 10 metros de mim, do outro lado da árvore. Não era a menina. Era adulta, velha, muito velha. Cabelo branco solto nos ombros, pele escura enrugada como casca de árvore, roupa simples, saia longa de chita desbotada, blusa branca amarelada,
pés descalços, sujos de terra. Mas o que me deixou sem ar foram os olhos, brancos, completamente brancos, sem pupila, sem íris, só o branco leitoso, opaco, morto. Mas ela me via. Eu sabia que ela me via. "Ó, quem é você?" Consegui perguntar, a voz tremendo. A mulher não respondeu, só ficou me olhando. Depois, devagar, levantou a mão e apontou para o anel que eu segurava. "Isso é seu?" perguntei. Ela fez que não com a cabeça. Depois, apontou para o chão, para o pé da árvore, para as raízes. "O que você quer que eu veja?" A mulher abaixou a mão e começou a andar. Não caminhava normal. Era como se flutuasse levemente, os pés tocando o chão, mas sem fazer barulho, sem levantar poeira. Deu a volta no jatobá, contornando o tronco, e parou do outro lado. Esperou. Eu sabia que tinha que seguir. Não sei como sabia, mas sabia. Fui até lá devagar, segurando o anel com força. Quando contornei a árvore e vi o outro lado, entendi. Tinha uma pedra, grande, chata, meio enterrada na terra, coberta de musgo e líquen. Parecia lápide, mas não tinha nada escrito. Só a pedra, antiga, esquecida. A mulher apontou para ela. "Tem alguém enterrado aí?" perguntei. Ela fez que sim com a cabeça. "Quem?" A mulher abriu a boca e falou. A voz saiu rouca, arrastada, como se não fosse usada faz tempo. "Lucinda." Senti um choque percorrer o corpo todo. "Lucinda Moraes?" Arrisquei. "LM?" A mulher sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi triste, cansado, mas confirmou. "A mãe dela", continuou a mulher. "A mãe da menina. Enterrada aqui. Sem nome, sem cruz, sem reza." "Por quê?" A mulher olhou para mim com aqueles olhos brancos. "Porque enlouqueceu. Porque gritou demais. Porque não aceitou o que fizeram com a filha. Porque foi chamada de bruxa, de possuída, de maldita. E quando morreu, jogaram ela aqui. Como lixo." Senti as lágrimas voltarem. "E você?" perguntei. "Você é quem?" A mulher ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, devagar, apontou para si mesma. "Eu sou a que guarda." "Guarda o quê?" "A dor, a memória, a terra, as mulheres que ninguém quis lembrar." Ela deu um passo para frente. Chegou tão perto que senti o cheiro dela. Terra molhada, fumaça. "Erva velha, você não é a primeira a chegar aqui sozinha", disse ela. "Outras vieram antes, viúvas, abandonadas, expulsas. Todas encontraram essa terra quando não tinham mais nada. E a terra a acolheu, mas cobrou." "Cobrou o quê?" "Lembrar, dizer os nomes, enterrar com dignidade, não deixar que apaguem." Ela apontou para o anel na minha mão. "Lucinda Moraes", disse, bem devagar. "Mãe de Maria Benedita, nascida em 1870, morta em 1908, enterrada sem nome, até agora." Olhei para o anel, para a pedra, para a mulher de olhos brancos. "O que eu faço?" "Você sabe." E sumiu. Não foi aos poucos. Não desfez como fumaça. Simplesmente parou de estar ali. Um segundo estava, no outro, não. Fiquei sozinha, com o anel na mão e o peso de uma verdade que não sabia que carregava. Gastei o resto da tarde cavando. Não cova, cova já tinha. Cavei em volta da pedra, limpei, arranquei o mato, tirei a terra acumulada. Depois lavei a pedra com água, esfregando com as mãos até ficar limpa. Quando o sol começou a se pôr, peguei tinta branca que tinha guardada no galpão e um pincel velho. E escrevi na pedra, com letra caprichada, clara, Lucinda Moraes, 1870, 1908. Mãe, lembrada. Encaixei o anel numa fresta da pedra, bem no alto, para não perder. A pedra azul esverdeada brilhou na luz do fim de tarde. Depois, fiz uma cruz simples de madeira e cravei na terra, na cabeceira. Quando terminei, estava escuro. Acendi uma vela que trouxe de dentro de casa e coloquei em cima da pedra. "Toca Lucinda", falei em voz alta. "Seu nome é Lucinda Moraes. Você foi mãe, você sofreu, você enlouqueceu de dor, mas você não está esquecida, não mais." A vela tremulou, mas não apagou,
E então, do outro lado do Jatobá, ouvi choro. Não era de tristeza, era de alívio. Como quando você segura algo pesado por tempo demais e finalmente pode largar. Fiquei ali sentada, na terra, ao lado da sepultura, até a vela queimar inteira. E quando a última chama morreu, senti uma mão na minha cabeça, leve, quente, benzendo. Não tive medo. Fechei os olhos e deixei. Quando abri de novo, estava sozinha. Mas não me sentia sozinha. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que fazia parte de algo maior, algo antigo, algo sagrado, algo que não ia deixar eu cair. Não pelo correio, não tinha entrega até aqui. Foi seu Marcolino da venda que trouxe. Disse que uma mulher tinha deixado com ele pedindo que entregasse para mim. Mulher velha, de olhos estranhos, que apareceu e sumiu sem deixar rastro. Eu sabia quem era. A carta estava amarelada, o papel grosso, antigo. O envelope tinha meu nome escrito com letra bonita, inclinada, de outra época. Abri com cuidado, com as mãos tremendo um pouco. Dentro havia um documento, escritura de terra, datada de 1895. Em nome de Lucinda Moraes. Li 3 vezes antes de entender. A terra, minha terra, a fazenda onde eu vivia, nunca tinha pertencido aos Moraes através do marido. Tinha sido de Lucinda, herdada da mãe dela. Passada de mãe para filha há gerações. Mas quando Lucinda enlouqueceu, quando foi declarada incapaz, tiraram tudo dela. Registraram em nome do marido, depois do cunhado. E assim foi passando, de homem para homem, até chegar em Sebastião. Mas o documento original ainda existia e provava que aquela terra tinha sido desde sempre das mulheres. Junto com a escritura havia um bilhete pequeno, escrito à mão com a mesma letra do envelope. Você é a 13ª. Antes de você vieram Lucinda, Socorro, Deolinda, Conceição, Benedita, Josefa, Maria das Dores, Aparecida, Terezinha, Neuza, Dalva e Irene. Todas chegaram sozinhas. Todas foram acolhidas. Todas guardaram. Agora é sua vez. A terra não é sua. Você é dela. Cuide bem. E quando chegar a hora, passe adiante. Não tinha assinatura. Mas eu sabia quem tinha escrito. Nos meses que se seguiram, a fazenda renasceu. Não do jeito que eu esperava. Não foi milagre. Foi trabalho. Mas um trabalho que não pesava mais. Cada cerca consertada parecia mais fácil. Cada pasto recuperado rendia mais. O gado engordou. A chuva voltou, pontual, generosa. As nascentes que tinham secado voltaram a jorrar. E as mulheres começaram a aparecer. A primeira foi em junho. Apareceu na porteira de madrugada, magra, machucada, com 2 filhos pequenos agarrados nas pernas, fugindo de marido violento. Não sabia para onde ir. Só seguiu a estrada de terra até não ter mais para onde seguir. Dei comida, dei banho, dei cama. No dia seguinte, ajudei ela a entrar em contato com a assistente social da cidade. Conseguiram um abrigo temporário, medida protetiva, advogada. Mas enquanto isso não saiu, ela ficou aqui. 3 semanas. Quando foi embora, deixou um bilhete na mesa da cozinha. Obrigada por me fazer lembrar que eu existo. A segunda veio em agosto. Velha, doente, sem ter onde morar, depois que os filhos venderam a casa dela e sumiram com o dinheiro. Ficou 2 meses. Melhorou. Recuperou a força. Conheceu uma senhora do povoado que precisava de companhia. Foi morar com ela. A terceira veio em outubro. Grávida, expulsa de casa pela família, sem 1 centavo. Teve o bebê aqui, com a ajuda de Dona Geralda, na cama de casal que eu não usava mais. Um menino, saudável, forte. Quando saiu com o filho no colo, me abraçou chorando e disse: eu pensei que ia morrer sozinha, mas essa terra me segurou. Não era eu que segurava, era a terra. Eu só tinha aprendido a escutar. Em novembro, a família de Sebastião voltou. Vieram de caminhonete, 3 homens, o cunhado dele na frente. Eu estava no quintal quando apareceram. Não bateram na porteira. Entraram direto, levantando poeira, buzinando.
Saí para frente da casa. Eles desceram. O cunhado, Valdecir, era alto, barrigudo, chapéu de couro caro na cabeça. Sorria, mas era sorriso de cobra. Oi, Joana. Quanto tempo? Valdecir. Não sorri de volta. O que vocês querem? Vim conversar. Negócio. Ele olhou em volta, avaliando. A fazenda tá bonita, melhorou bastante. Tá vendendo, é? Não. Não? Ele riu. Mulher sozinha tocando 60 hectares? Isso não dura, Joana. Uma hora você cansa, uma hora você adoece, uma hora você morre. E aí, vai deixar para quem? Isso não é problema seu. Ele deu um passo para frente. Os outros dois vieram junto. Sentiu o perigo no ar. Na verdade sim, disse Valdecir, a voz baixando. Porque essa terra era do Sebastião. E Sebastião era meu irmão. Então, por direito de família, essa terra é minha. Sebastião casou comigo, a terra passou para mim. Tem escritura, tem inventário, tá tudo legal. Legal? Ele cuspiu no chão. Você acha que papel significa alguma coisa aqui? Você é uma intrusa, Joana. Sempre foi. Sebastião casou com você por pena. E agora você tá aí, fingindo que é dona de alguma coisa. Senti a raiva subir, quente, perigosa. Sai da minha terra. Ou o quê? Valdecir riu. Você vai me expulsar? Você, sozinha? Mas eu não estava sozinha. Senti antes de ver. O vento mudou. Ficou frio, pesado, carregado. O céu, que estava limpo, escureceu de repente. Nuvens grossas, negras, cobriram o sol em segundos. Valdecir olhou para cima, franzindo a testa. Que diabos! E então as mulheres vieram. Não fisicamente, mas estavam ali. Vi as sombras se moverem embaixo do jatobá. Vi vultos se formarem na beira do pasto. Vi silhuetas paradas na cerca, nos cantos, ao redor da casa. 13 mulheres, todas me olhando, esperando. E no meio delas, com os olhos brancos brilhando, a guardiã. Valdecir sentiu. Vi no rosto dele. O medo. A confusão. Joana, ele começou dando um passo para trás. Que porra tá acontecendo aqui? Essa terra não é sua, falei, e minha voz saiu diferente, mais forte, mais profunda, como se não fosse só minha. Nunca foi, nunca vai ser. Essa terra é delas, das que vieram antes, das que vão vir depois. E você não tem poder nenhum aqui. O vento aumentou. As árvores balançaram violentamente. Um dos homens gritou apontando para o jatobá. Tem alguém ali! Valdecir olhou e viu. A mulher de olhos brancos, parada, olhando para ele. Ele ficou branco. Depois correu. Correu para o carro, tropeçando, gritando para os outros virem. Entraram na caminhonete, ligaram o motor, arrancaram em disparada, as rodas derrapando na terra, levantando nuvem de poeira vermelha, e não voltaram mais. O vento parou. As nuvens se abriram. O sol voltou. E as mulheres sumiram. Menos uma. A guardiã ficou, chegou perto, me olhou com aqueles olhos sem cor e sorriu. Depois sumiu também. Fiquei sozinha no terreiro, o coração acelerado, as mãos tremendo. Mas não de medo, de força. Epílogo. Hoje faz 5 anos que Sebastião morreu. A fazenda agora tem nome oficial. Refúgio Lucinda Moraes. Não é abrigo, não é instituição. É só refúgio. Mulheres vêm, ficam o tempo que precisam. Algumas dias, algumas semanas, algumas meses. Todas saem diferentes. Mais fortes, mais inteiras. Eu não cobro nada, nunca cobrei. A terra provê, sempre provê. Plantamos juntas, colhemos juntas, cozinhamos juntas, choramos juntas, rimos juntas e todas aprendem os nomes. Maria Benedita, Lucinda, Socorro, Deolinda, Conceição, Benedita, Josefa, Maria das Dores, Aparecida, Terezinha, Neuza, Dalva, Irene e agora Joana. Porque eu também faço parte da lista, também fui acolhida, também fui guardada. A mulher de olhos brancos ainda aparece às vezes, sempre sob o jatobá,
sempre em silêncio, só vigiando, protegendo. E eu entendi. Ela não é fantasma, não é espírito, não é assombração. Ela é memória. Memória viva de todas as mulheres que foram quebradas, enterradas, esquecidas, mas que se recusaram a assumir. Hoje de manhã, uma nova mulher apareceu na porteira, jovem, 20 e poucos anos, olho roxo, lábio rachado, mochila nas costas. Desculpa incomodar, ela disse, a voz pequena, mas disseram que aqui é seguro. Abri a porteira. É, respondi, aqui é seguro. Ela entrou, e quando pisou na terra eu vi uma sombra se mover sob o jatobá, aprovando, porque essa não é minha terra, eu só guardo. Para a próxima, e para a próxima, e para todas que ainda vão precisar. E quando eu não estiver mais aqui, outra vai guardar, porque a terra lembra, e a terra não abandona, nunca.